Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington e a gente está com o terceiro e último vídeo sobre a Guerra Fria, tá bom? Bom, nós vimos nos dois vídeos anteriores, né, para resumir aqui, que a Guerra Fria foi um embate, né, pela hegemonia política e econômica do mundo, tá? Um embate de um lado Estados Unidos, defendendo a democracia liberal e o sistema capitalista, do outro lado a União Soviética defendendo o socialismo, tá? Bom, tradicionalmente começa ali no fim da Segunda Guerra Mundial, né? Alguns autores apontam 1945, outros 1947, tá? É uma discussão para o momento irrelevante, tá bom? O importante é que começa ali, tá? Logo no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, tá? E aqui a década de 80, né? Ela é tradicionalmente tida como um período em que a própria Guerra Fria ela vai entrar em crise, né? Porque ela vai perder um pouco da lógica de existir, tá? A década de 80 mostra, né, que a União Soviética dá os seus sinais de limites muito claros, que a gente vai ver, tá bom? Tá. Antes da gente falar um pouquinho sobre o declínio do Bloco Socialista, é importante a gente ver o que está acontecendo no mundo capitalista, tá? A década de 70 ela é marcada no capitalismo, né, aqui no mundo capitalista, pela terceira revolução industrial, tá? E isso vai fazer com que a tecnologia dê um salto, tá? Com a robótica, com a computação um pouco mais adiante, né? Com as telecomunicações, transporte, enfim. Esse salto tecnológico, tá? Ele vai permitir a construção, inclusive, de um novo modelo de produção, né? Um modelo toyotista, flexível, tá? Então, isso faz com que, de certa forma, tá, esse novo campo a ser aberto pelo capitalismo, tá, ele dê um fôlego ao sistema capitalista. Ainda que a década de 1970 tenha visto duas grandes crises do petróleo, em 73 e em 79. Tá? Foram duas grandes crises que afetaram o mundo inteiro. Tá? É nesse momento também que a gente já está vendo o processo de desindustrialização, tá, dos países centrais, né, dos países do primeiro mundo. Por quê? O sistema de transporte mundial e o de comunicação ele propicia a oportunidade para as grandes empresas se instalarem em países, né, mais pobres, com legislação ambiental, com legislação trabalhista mais fraca, né, com a mão de obra mais barata e, uma vez produzindo ali, que enviasse para outros mercados no mundo todo. Tá? Então, essa realidade, tá, econômica, essa realidade tecnológica, ela acontece no mundo capitalista, mas ela não acontece no mundo socialista. Tá? Enquanto o mundo capitalista, por ser mais dinâmico, ele continua avançando, isso faz com que a tecnologia também avance, o mesmo não foi visto na União Soviética. Então, se a União Soviética, que era líder dessa expansão, né, da corrida, digamos assim, espacial, na década de 70, virada para 80, ela já está com fôlego mais do que desgastado. Tá? A gente vai ver que muito foi desenvolvido, não só nesses projetos, mas, né, muito mais para a fabricação de armas, né, para uma guerra que nunca existiu. Né? Os desfiles da União Soviética mostravam isso, né, essa preocupação com a imagem, enquanto, né, na vida real, o povo começava a dar sinais, né, de vida miserável, muito mais claros do que até então estava. Né? Então, a máscara, né, a propaganda ela já está sendo desfeita já há bom tempo, né, até mesmo por intelectuais de esquerda na Europa. Tá? Então, a década de 80 entra com o bloco socialista inteiro como crise. Né? Crise na União Soviética, crise nos países satélites. Tá? Um ponto muito importante para a gente entender, nós estamos hoje em 2021, né? A retirada dos Estados Unidos, né, das suas tropas de cá, né, do Afeganistão, né, enfim, promoveu cenas muito tristes, né, e que deixou por trás, né, um Talibã no poder e que é bastante provável que se radicalize, que torne a vida do povo afegão bastante difícil. Tá? A história do Talibã ela remonta à invasão do Afeganistão por parte da União Soviética. Né? Então, muitos afirmam que o Afeganistão foi o Vietnã da União Soviética. Por quê? Tanto quanto o Vietnã, os Estados Unidos se mete numa guerra que não consegue resolver, né?
a União Soviética vai fazer a mesma coisa com os afegãos, né? Então, ela se enfia ali no Afeganistão, faz uma guerra, né? Em toda aquela lógica ali geopolítica da Guerra Fria, só que ela mete os pés pelas mãos, né? Então, ela já está em um momento de crise, como eu descrevi, né? Os Estados Unidos, o mundo capitalista está, né, dando um novo giro tecnológico, a União Soviética não está, tá? A União Soviética vai mal das pernas. A década de 80 ela piora, né? Vai da ladeira abaixo, né? Por motivos que a gente vai ver, e acima de tudo também porque está investindo, né? Ficou 10 anos de uma guerra que simplesmente não rendeu nada. É nesse momento que os Estados Unidos treinam e formam a milícia talibã. Tá? A milícia talibã é formada, né? Treinada pela CIA, né? Assim, uma instituição de inteligência dos Estados Unidos, né? Que atua fora dos Estados Unidos, tá? Então, os talibãs conseguem vencer, tá? Uma vez que vencem, tá? Os soviéticos acabam tendo que se retirar, tá? Numa imagem muito ruim para os soviéticos e, acima de tudo, num desastre do ponto de vista humanitário e financeiro, tá bom? A gente vai ver que, para além disso, esses gastos com a manutenção da burocracia, né? Conjunto de funcionários, enfim, para fazer a máquina funcionar, uma máquina que não dava muito retorno, né? Então, isso vai fazer com que as finanças, né, comecem a entrar no vermelho, tá bom? O atraso tecnológico que eu já falamos também, tá? O Mikhail Gorbachev, né, que ele entra ali na década de 80 no poder, tá? Ele vai ser indicado. Como é que funcionava lá? Ele era indicado pelo Partido Único, né, o Partido Comunista Russo, Partido Comunista Soviético, perdão, e entrou no poder, tá? Como presidente. Só que a gente vai ver que há, por parte desse indivíduo, uma tentativa de um conjunto de reformas, né? Ou seja, mudar para manter o mesmo. Só que essas reformas, né, elas não foram o suficiente para poder conseguir manter a União Soviética em pé, tá? Então, a glasnost, né, que é a abertura política, basicamente é abrir espaço para a dissidência, ou seja, para pensadores, né, para pessoas que não concordem com as ideias do governo e, acima de tudo, para dar uma oxigenada no Partido Comunista, né, que é um partido feito basicamente por pessoas muito velhas, né, com uma outra mentalidade, né? Então, abrir espaços para gente nova nas lideranças. A perestroika seriam algumas reformas econômicas, né, com o objetivo de tentar resolver a crise econômica que assolava a União Soviética. Tá? Nenhuma das duas deu certo. Tá? Por muito pouco, o Gorbachev não foi morto. Tá? Então, a gente vai ver que ele entra num momento que é bastante delicado, né, do ponto de vista político. Basicamente, ele não tem muito o que fazer, né? Então, ele pega ali a União Soviética no fim de festa, literalmente, tá? Então, muitos historiadores apontam o ano de 1989 como o fim da Guerra Fria, porque simbolicamente o muro de Berlim cai, né? Não no sentido figurado, mas ele cai no sentido de que ele deixa de existir, tá? Então, o que separava a Alemanha, né, Berlim Oriental de Berlim Ocidental, a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, acabou, né? Tanto que, pouco tempo depois, a Alemanha se unificou, tá? Então, a gente vai ver que, uma vez que o muro se esfacela, o próprio sistema não se sustenta, porque a crise é generalizada, né? Essa crise não está só na União Soviética, está nos países do leste europeu também, e esses mesmos países do leste europeu, entre 1989, né, 88, 91, 90, 91, enfim, né, variando ali de país para país, eles vão aderir ao capitalismo, perdão, eles vão abandonar o socialismo até ali 90, mais ou menos, 91, vão abandonar, tá? E essa realidade se impõe, até que, em 1991, a União Soviética declara o seu fim, ou seja, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nascida, né, com a Revolução, lá em 1918, a Revolução Socialista, ela deixa de existir. Tá? Então, agora não existe mais União Soviética. O principal país da União Soviética, a Rússia, né, ela
monta, né, a chamada CEI, como se fosse um bloco econômico, né, Comunidade dos Estados Independentes, enfim, é um conjunto de estados que continuou orbitando a Rússia, tá? Mas, para todos os efeitos, são estados independentes do ponto de vista político, tá? Então, a partir desse momento, né, cai-se, digamos assim, a última barreira para o pleno desenvolvimento do capitalismo em nível global. Né? Não é à toa que é a partir desse momento, né, na década de 90, perdão, que a globalização ela vai meter o pé no acelerador. Né? Então, todo esse mundo agora que se esfacela, né, esse mundo socialista, ele se abre para a expansão do capitalismo. E aí sim a gente já começa a falar no capitalismo global e em um estado avançado de globalização no qual nós nos encontramos hoje, tá bom? Então, espero que o vídeo tenha sido bom para vocês. Um grande abraço, até a próxima.